de questões, de criações, de crenças, de percepções de mundo, maneiras que fomos criados, maneiras que fomos ensinados, enfim, nossos temperamentos. Então, de alguma forma, você lidera quando você está na sua casa, você lidera quando você está no seu trabalho. Ah, não lidero na minha casa. Mas no seu trabalho você é líder de algumas pessoas, na igreja você é líder de algumas pessoas, enfim, dos seus filhos, no mínimo, como eu disse, você é líder de si mesmo. Como você tem saído no seu papel de liderança? Como você tem liderado a si mesmo, suas emoções, seus sentimentos, suas reações, suas explosões, suas inquietações, suas emoções, seus traumas, suas melancolias, como você tem administrado isso como líder? E aí, eu vou um pouco além. Como você tem administrado isso na vida das pessoas que estão caminhando com você? Eu quero contar uma história para você, porque eu acho que o que eu falei aqui um pouquinho antes deixou o clima meio tenso. Mas uma vez uma mulher saindo com seu marido da maternidade, e eles vindo, ela com o bebê no colo, o bebê fez muito cocô, se sujou muito, encheu a fralda, sujou o macacãozinho, aquele bebezinho tão pequenininho. E quando ela estava chegando no carro, ela percebeu, ela falou para o marido: amor, vai lá e troca o bebê. Eu preciso que você vá lá e troque o bebê. Esse homem pegou o bebê, entrou de volta na maternidade, saiu, pegaram o bebê e foram para casa. Esse bebê começou a crescer, se desenvolver, crescer. E a mãe, muito incomodada, olhava para o menino e falava assim: meu Deus, que sentimento ruim, parece que esse filho não é meu. Ela olhava para a cara do neném e dizia: parece que não é meu esse menino. Aí eu olhava para a cara do pai, parecia menos ainda com o pai. Como é que eu vou falar com o pai que esse menino não parece com ele? Não é? E ela vai e faz um exame de DNA, e não era nem filho dela e nem filho dele. Não era compatível. E ela, muito estarrecida, ela chama o marido: amor, eu preciso falar uma coisa com você, uma tragédia, algo muito ruim aconteceu. Ele: o que foi? Ele sentou, ela falou assim: o filho, o Juninho, não é nosso. Aí ele falou: como não é nosso? É nosso sim. Ela falou: não é nosso. Eu fiz o exame de DNA. O exame de DNA não bate nem com o seu DNA e nem com o meu. Não é filho nem meu, nem é seu. Aí ele falou: mas amor, por que você está tão assustada? Ela falou: porque não é filho nosso. Ele falou: mas que memória curta, você não lembra? Quando a gente saiu da maternidade, ele estava todo sujo, você falou assim: amor, vai lá e troca o menino. Eu fui lá e pus o sujo e peguei um limpinho. Eu pus o que estava sujo, todo cagado, se você me permite dizer isso, e peguei um limpinho e trouxe. Você está com memória curta. Bom, o que eu quero dizer com essa história? Será que quando a gente está caminhando com pessoas e elas sujam a fralda, a gente está disposto a trocar a pessoa ou trocar a fralda? Qual que é a nossa expectativa? Porque a expectativa dessa mãe é muito óbvia. É claro que eu estou falando de uma piada, é uma parábola. Mas a expectativa dessa mãe era que esse pai fosse lá e trocasse a fralda do menino, e não o menino. Agora, como que a gente faz quando as pessoas sujam a fralda? A nossa expectativa é trocar pessoas ou trocar a fralda, limpar, cuidar. E aqui eu quero mostrar para você que muitas vezes essa história se repete em nossas vidas, porque a questão não se trata de trocar pessoas, mas se trata de uma liderança capaz de trocar a fralda suja das pessoas. Uma liderança saudável, uma liderança que consegue discernir esses desafios que a gente tem em lidar com pessoas, como eu disse, com toda a complexidade de cada ser humano. E eu vi na história de Davi algo que ele teve que enfrentar,
alguns desafios que ele teve que enfrentar em sua liderança. E percebendo isso, eu quero compartilhar algo com você. Davi teve que enfrentar a rebeldia de Absalão, Davi teve que enfrentar a rebeldia de Joabe, Davi teve que enfrentar a rebeldia de Seba. E eu peguei esses 3 personagens aqui para compartilhar algo com você sobre essa questão e a gente caminhar aqui. E eu estou chamando aqui esse primeiro desafio da liderança de Davi, de o espírito de Absalão. O espírito de Absalão é aquele espírito que se levanta contra a liderança de Davi, porque ele quer o lugar de Davi. Você vai perceber junto comigo aqui, porque o que acontece é a gente perceber as características de quem está sujando a fralda, nesse sentido aqui, para a gente limpar, amém? Para a gente limpar. Olha só, nós vamos produzir aqui um texto, 2 Samuel capítulo 15, versículo 1. 2 Samuel capítulo 15, versículo 1, nós vamos ler até o capítulo 4, e nós vamos ver algumas características desse espírito de rebeldia. Como que se manifesta esse espírito de Absalão? Como que se manifesta isso na nossa vida ou na nossa liderança? E eu estou falando para vocês que não é para você entender que eu estou aqui apontando alguém, eu estou trazendo uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, para que no mínimo, a palavra seja preventiva na nossa vida, amém? Em nome de Jesus. Então tá assim, põe no 1. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã, ele levantava cedo e parava uma banda do caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, no caso Davi, a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Presta atenção na leitura, não tem quem te ouça da parte do rei. Versículo 4. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Olha como começa a manifestar o espírito de Absalão. Ele quer tomar o lugar de Davi, seu pai, inclusive no caso. Só que o que ele faz? Ele não vai lá e faz um estrago. Ele vai lá no meio do arraial, ele vai lá no meio do povo, ele vai nas portas. Era costume do rei, de vez em quando, descer as portas da cidade e ficar ouvindo as demandas do povo, ouvindo o que o povo dizia. Então ele chegava, ele descia lá e ficava ouvindo as queixas das pessoas e dizia assim: rapaz, o rei não tem tempo para você não, o rei não tem tempo para te ouvir, o líder não tem tempo para, sabe? É o tipo de espírito que recebe o problema, percebe o problema, mas não se torna parte da solução do problema. Ele quer expor a liderança. É um espírito, vocês estão percebendo ou não? Absalão via: rapaz, não tem ninguém aqui do rei para te ouvir, eles não têm tempo, não tem ninguém e tal. Quem me dera se fosse eu o líder. Se fosse eu o líder, eu fazia isso. Se eu fosse o pastor, se eu fosse o líder, se eu fosse o diácono, se eu fosse o ministro de louvor, se eu fosse o técnico de som, se eu fosse o pregador da noite, sabe, eu ia fazer isso, aquilo outro. E o espírito de Absalão é esse espírito que percebe o problema, mas ele não quer ser parte da solução, ele quer expor a liderança. É um espírito que quer reconhecimento e posição. É o tipo de pessoa que quer expor o problema para apresentar a fraqueza. É claro, irmãos, que todo ministério, todo e qualquer ministério, toda e qualquer igreja tem seus pontos frágeis, tem seus pontos fracos. Todos têm, nós temos os nossos pontos fracos.
Agora, aquele que realmente quer ser parte da solução, ele olha, ele vê, ele percebe, sabe o que ele faz? Ele ora, ele conversa com a pessoa certa. Mas o espírito de Absalão é o seguinte, ó, estão dizendo por aí, não é só eu que falo não, hein? Eu sei que você nunca escutou isso, eu estou falando por hipótese, tá? Não sou eu que falo não. Tem mais gente falando, porque quer expor. Porque ele quer que a ideia dele seja a ideia dos outros também. Esses são desafios da liderança. É um espírito que demonstra atitude e proatividade. Porque ele influencia. Pessoas que querem influenciar, elas são muito produtivas. E como confrontar isso? Como fazer para resolver isso? Porque Absalão era assim, ele fazia, ele servia, ele corria lá, ele levantava cedo, ele emparelhava carro, ele ia lá, ele estava no palácio, ele estava perto do povo, mas sempre com um coração errado. Aquele coração que não era o coração disposto a fazer parte da solução. Ele queria, na verdade, meu irmão, fazer parte só da posição. Ele queria expor, ele queria mostrar fraqueza, para que ele pudesse tomar parte de um lugar de destaque. Sabe, quando você tiver numa equipe que você perceber algum problema assim, aquela pessoa que fala assim, poxa, ninguém me dá oportunidade, por que ninguém me põe no púlpito para pregar? Você não sabe nem quantos livros tem na Bíblia, você quer pregar o quê? Ah não, eu vou pregar sobre o livro que eu li, o Pequeno Príncipe. Eu posso pregar? Eu quero pregar Romeu e Julieta. Não dá, irmão. Tem jeito. Você quer pregar por quê? Quer cantar por quê? Quer tocar por quê? Quer servir por quê? Qual é a motivação? O espírito de Absalão é proativo, quer fazer, mas quer fazer com o coração errado. Quer fazer com uma motivação errada. Vocês estão comigo ou não? Sabe, é sempre difícil esse confronto. É sempre difícil isso, porque é aquela pessoa que faz... Aquela pessoa que faz, que está ali presente, ela chega, ela se apresenta. Aí você fala, não, cara, não vou falar nada com essa pessoa não, porque ela está sempre ajudando tanto. Se eu for falar para ela que ela está querendo aparecer e tal, que está chato isso e tudo. E a gente muitas vezes faz como Davi. Davi não confrontou Absalão. Davi fugiu do palácio. Davi não confrontou porque era filho. E muitas vezes nós temos que olhar, sondar o nosso coração, perceber como está o nosso coração, porque nós ficamos às vezes ouvindo as queixas das pessoas. Vocês, muito mais do que eu, ouvem as demandas das pessoas. Agora, você quer fazer parte da solução ou você quer fazer parte daqueles que expõem uma liderança? O pastor não tem tempo para você não, viu? Esses dias alguém falou comigo, pastor, eu queria até vir aqui conversar com você, mas uma pessoa falou para mim, nossa, é muito corrido para o pastor, deixa quieto. Tá, eu não estou julgando nada, nem ninguém. Eu sei que muitas vezes é tentando me proteger, daqui a pouco eu vou chegar em Joabe aqui, você vai entender o que eu estou falando. Mas existem, sabe, essas pessoas que às vezes elas expõem a fraqueza de um ministério, elas expõem a fraqueza de um líder, simplesmente porque ela quer uma posição de destaque e de privilégio. Eu consigo, eu posso fazer, eu quero fazer. Como resolver isso? Sentar, olho no olho e confrontar. Sentar, olho no olho e dizer, olha irmão, você está tendo esse problema, vamos ver como que nós podemos resolver, porque talvez seja um problema para você, não é um problema para os outros, não é um problema de todo mundo, porque geralmente esse tipo de pessoa, ela chega e fala assim, ó, todo mundo acha isso. Às vezes é uma opinião dela, e ela conversou com mais um ou dois, mas tem 10, mas um ou dois conversaram, eles dizem, todo mundo está dizendo. Você já imaginou quantas pessoas nós temos na igreja? Nós temos 2 cultos, sabe, graças a Deus, a igreja rompendo, vamos para o 3º culto. Agora, quantas pessoas tem na igreja? E alguém dizia assim, ó, a igreja sente isso?
Alguém, um porta-voz da igreja, a igreja pensa isso, a igreja acha isso, cara, a igreja inteira, ou você e as pessoas que conversaram sobre o assunto. Eu estou pedindo para você vigiar. Eu falei que não é uma palavra de dar glória a Deus e aleluia, mas é uma palavra para que haja conserto em nosso coração, porque muitas vezes a gente quer alguma coisa, mas quer com a motivação errada. O espírito de Absalão é esse, aquele que faz, aquele que é proativo, aquele que quer fazer, aquele que quer agir, aquele que está sempre pronto, mas às vezes o coração está um coração esquisito. O erro de Davi foi não ter confrontado Absalão. Lá em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 5 em diante, está escrito assim, ó: o rei ordenou a Joabe, a Abisai e a Itai: por amor de mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão e cada um dos seus comandantes. O exército saiu para o campo para enfrentar Israel, e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, e elevando-se o número de mortos a 20.000. Sabe, Absalão se rebelou, se revoltou, juntou Israel todo, e Davi teve que fugir, não confrontou. Aí Davi chega para os comandantes do exército e fala assim, ó: tratem bem o jovem Absalão, tratem bem ele, afinal ele multiplica. Ele traz bastante gente para a igreja, então não confronta ele não. Ele traz bastante gente para o ministério, não confronta ele não. Ele toca bem, então ele toca bem, não confronta ele não. Deixa ele aí, ele toca bem. Ele canta bem, não confronta ele não. Ele faz bem, ele serve bem, então não confronta ele não. Assim, a gente não sabe como é que está a vida dele lá, mas não confronta não. Gente, nós precisamos aprender que, mesmo que seja difícil confrontar, nós precisamos aprender a confrontar atitudes, para que haja uma transformação e uma mudança. Para quê? Para que o confronto de motivação seja transformado em uma motivação correta. A pessoa vai continuar servindo, não agora com o coração querendo destaque, oposição, mas ela vai querer servir, não por causa do muito obrigado, tapinha nas costas. Ela vai querer servir porque ela sabe que ela está fazendo é para Jesus. Ela sabe que ela está fazendo para algo maior, sabe? Ela sabe que ela está fazendo não porque ela quer aparecer. São pessoas que fazem, que se empenham, mas com o coração correto. Nós não queremos pessoas com a mesma aparência, nós queremos pessoas com a mesma essência. Amém? Não queremos pessoas com a mesma aparência. Então quer dizer que tem que fazer igual eu para dar certo? Não, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. O que eu estou dizendo é que a gente não pode simplesmente pegar alguém e trocar alguém. A gente tem que trocar a fralda desse alguém. A gente tem que trocar a fralda, sabe? A gente tem que chegar e conversar e bater um papo e organizar tudo isso. Para quê? Para que tenhamos a mesma essência. Eu estou falando aqui de uma liderança, e essa igreja vai continuar crescendo e rompendo por causa desses que estão aqui, de vocês. Você pode dar um aplauso a Jesus pela sua vida? Aleluia. Um outro espírito que precisa ser confrontado foi um desafio de Davi. E por mais que você vai precisar ler alguns textos depois que eu falar isso, meu irmão, é o espírito de Joabe. Mas Urânio, Joabe não foi um dos valentes de Davi? Sim, Joabe foi um dos valentes de Davi, além de ser sobrinho de Davi, filho de Zeruia, irmão de Abisai. Joabe foi um grande guerreiro, comandante do exército de Israel. Era muito fiel a Davi, servia a Davi de todo o coração, mas o coração de Joabe era cruel, vingativo, e ele servia a Davi para servir a si mesmo. Aqui é um outro tipo de rebeldia. Não é a rebeldia de alguém que quer o lugar do líder, de alguém que quer uma posição de destaque. A rebeldia de Joabe era a rebeldia de alguém que não queria deixar ninguém se aproximar do líder.
Ele servia Davi com devoção, mas também não deixava ninguém se aproximar. Ele era um muro, não era uma ponte. Se você for olhar a história de Joabe, você vai ver desde do começo ali, ele sendo sim um grande guerreiro, ele sendo sim aquela pessoa que fazia tantas coisas maravilhosas, servia Davi com devoção de coração. Quando Abner era um dos comandantes de Saul, não sei se vocês lembram da história, não dá para a gente ir em todos os textos, mas Abner, ele tentou colocar Isbibosete no lugar de Saul para ser rei. Isbosete ficou ali reinando por um tempo, né? A gente acha que saiu Saul e já entrou Davi. Não, Isbosete, o quarto filho de Saul, ficou reinando ainda por um tempo, mas não deu certo, não fluiu, não aconteceu. Davi estava reinando em Hebrom, então Abner corre e vai tentar fazer uma aliança com Davi, vai se aproximar de Davi e dizer para Davi: Davi, vamos fazer o seguinte, vamos unir o reino. Então, eu estou entendendo que Deus te colocou nessa liderança e tal. Palavras minhas aqui, tá bom, gente? Só para você, depois você vai ler lá, 2 Samuel capítulo 3, 4. E Abner vai tentar se aproximar de Davi. O que Joabe faz? Lá na espreita, sem Davi saber, ele vai lá e mata Abner. Falou assim: aqui você não vai aproximar não. Aqui você não vai aproximar não. Depois, um pouco mais para frente, se você for lendo a história, você vai ver lá em 2 Samuel capítulo 20, que Davi, quando ele substitui Joabe, justamente por causa desse coração de Joabe, Davi tira a autoridade dele. É assim que se confronta o espírito de Joabe. O espírito de Absalão é confrontando, sentando, olhando no olho e confrontando. O espírito de Joabe é tirando a autoridade dele. Davi faz isso, tira a autoridade de Joabe e coloca Amasa como capitão do exército. E aí, agora Joabe fica abaixo dele. E ele sai para lutar contra o mesmo inimigo. Joabe chega perto dele, põe a mão no rosto dele, passa a mão na barba dele para perguntar do irmão. Sem ele perceber, com um punhal na mão, ele finca na barriga de Amasa e mata ele, e sem ninguém saber, e deixa ele caído no chão como se ele tivesse morrido na batalha, para que ele voltasse de novo para a posição de comandante do exército e se aproximasse de novo de Davi. Sabe o que esse espírito faz? Aquela pessoa que serve bem o pastor, mas só o pastor, ele não consegue servir a equipe. Ele serve o pastor. Se o pastor chegar, se o Urânio ligar 2 horas da manhã, eu vou lá. Se o Urânio pedir, eu estou lá. Mas se alguém pedir, alguém da equipe mandar uma mensagem, eu nem respondo. Eu visualizo, mas não respondo. É alguém que, se o pastor falar, eu estou pronto, eu estou lá, pau para toda a obra. Mas se alguém da equipe precisar, não conta comigo não, porque eu estou fora. Ele serve, mas serve só o pastor. E geralmente o pastor gosta muito dele, porque talvez não esteja percebendo isso, mas ninguém mais da equipe gosta da pessoa. Irmãos, eu falei para vocês que eu gerei uma palavra debaixo de lágrimas. Eu quero que vocês entendam e recebam o que eu estou falando, porque eu quero ser uma igreja saudável. Eu quero ser uma igreja, sabe, não que cresce por causa de números, não que cresce por causa de ter gente, não que cresce porque aparecer numa cidade, mas que cresce porque quer cuidar de pessoas. E eu vou insistir, cresce porque quer trocar fralda e não trocar pessoas. Joabe, ele servia a Davi, mas para servir a si mesmo, porque ele encontrava uma posição privilegiada perto de Davi. Eu vou servir o líder, porque próximo do líder eu encontro uma posição privilegiada. Mas eu também não deixo ninguém chegar. Eu também não quero que ninguém se aproxime. Aquele tipo de pessoa que quase mais ninguém suporta. Ela pode servir bem um líder, mas ela não consegue servir mais ninguém. Meu irmão, nós estamos aqui e precisamos entender que nós somos uma equipe, nós somos um time, amém? Nós somos um time. E quando nós estamos aqui para servir, estamos servindo um reino, estamos servindo um Senhor, o grande líder. Como eu disse já para vocês, o nosso grande líder é Jesus. Nós não temos discípulos para nós. Se você quer ter discípulo seu, morra por ele, ressuscite por
por ele. Se você não der conta, não é discípulo seu, é discípulo de Cristo e ponto final. E se é discípulo de Cristo, então trate essa pessoa como um par seu, como alguém que está do seu lado para cumprir um propósito no reino. Então esteja disposto a servir o seu irmão que está do seu lado. Ele não pode, vem cobrir ele. Outro dia ele vai cobrir você também. Sabe, um dia alguém de outro ministério não pode, você vai lá e cobre ele também. Sabe, um dia nós estamos aqui porque um vai suportar o outro. Sabe, quando a Bíblia diz suportai as cargas uns dos outros, a Bíblia não está dizendo que você tem que suportar a pessoa que é chata. Eu tenho que suportar você porque é chato, você é chato. Quando a Bíblia diz para suportar uns aos outros, é suportar a cargas uns dos outros. A gente olha alguém que está levando algo pesado, que está puxado para um ministério, aí você vai lá e fala, conta comigo, eu estou aqui para suportar essa carga junto com você, eu vou junto com você. Eu não estou aqui para servir um pastor, eu estou aqui para servir um rei, eu estou aqui para servir um reino, eu estou aqui por causa de você, meu irmão, você é minha equipe também. Meu irmão, nós precisamos vencer esse espírito de Joabe, o espírito que serve a um líder para servir a si mesmo. Nós precisamos sair dessa. Sabe como que nós confrontamos esse espírito de Joabe? Tirando a proteção. Você vai olhar para alguém na equipe e vai falar assim, mas essa pessoa, rapaz, ela sabe essa pessoa que você fala assim, ela quer eu só para ela, o tempo todo sugando, o tempo todo. Às vezes tem gente assim que eu começo a descer por aqui, a hora que eu vejo eu tenho que descer por lá. Porque tem gente que é o tempo todo culto, toda hora. E você pregou, você falou, você orou, você fez tudo. Meu irmão, virou mortal, plantou bananeira. Tem dia que eu até danço. E no final a pessoa vem e fala, ore por mim por isso. Eu falo, meu Deus, eu acabei de pregar. Sabe, lá em 2 Samuel 19, a partir do versículo 3, está escrito assim, 2 Samuel 19, a partir do 3. O que aconteceu ali é que o exército perseguiu Absalão. Absalão, não sei se vocês lembram, ele ficou enroscado no espinheiro com seus cabelos. Joabe foi lá e matou ele. E Davi chorou pela morte do seu filho. Davi não queria trocar a pessoa, ele queria trocar a fralda de Absalão. Vocês entendem isso? Mas mataram Absalão e ele está chorando por um filho, embora ele tivesse se rebelado. Então versículo 3 está escrito, naquele dia que Absalão morreu, o exército de Davi venceu, né? Então o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. Eles venceram, mas ficaram tão mal com aquilo, que eles ficaram como quem tivesse perdido a batalha. Sabe aquele negócio que você ganha a batalha, mas você fica mal como se você tivesse perdido? Era melhor ter perdido essa discussão do que ter falado o que eu falei. Você não sabe o que é isso, né, irmão? Só casado que sabe, né? O rei, com o rosto coberto, gritava, meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. E o que Joabe fez? Ele confrontou o seu líder. Ele confronta o líder. Joabe chega e fala, hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como os teus filhos e filhas, e as tuas mulheres e concubinas. Amas os que odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados não significam nada para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. É mole? Agora vai, encoraja os teus soldados, juro pelo Senhor, que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo essa noite. Aqui, você dá um jeito de consertar isso, senão todo mundo vai embora, hein? Todo mundo vai embora, essa igreja vai ficar vazia. Não vai sobrar um, hein?
Você vai por esse caminho aí, não vai sobrar um. Eu sei o que eu estou falando. Mas e a visão que Deus deu para o líder? Como fica nisso? E aí o comentário foi se espalhando, irmãos, e eu vou avançar aqui, eu vou ser bem objetivo. O comentário foi se espalhando que mesmo que Absalão tivesse morto, Davi não voltaria para reinar. Davi não voltaria para governar. Davi não voltaria para assumir o lugar dele. Então Davi se posiciona como líder. Diante de todos aqueles comentários que Joabe espalhou, que Joabe levou, Davi se posiciona. Aí está lá no versículo 11, para frente. Quando chegou aos ouvidos do rei, que todo Israel estava comentando, Davi mandou o seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: perguntem às autoridades de Judá, por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao palácio? Ou seja, né, por que vocês estão achando que é por causa de vocês que eu vou tomar a minha postura e a minha posição? Ele está falando, eu vou porque eu sei quem eu sou. Meu irmão, ninguém segura quem já sabe quem é em Cristo Jesus. Ninguém impede de crescer e romper quem já sabe quem é em Cristo Jesus. Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue, por que então seriam os últimos a ajudar o meu retorno? E digam a Amasa: você é o sangue do meu sangue, que Deus me castigue com tanto rigor, se de agora em diante você não for comandante do meu exército em lugar de Joabe. Ele tira a autoridade de Joabe. As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá, e eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Então, quando você tira o espírito de Joabe, aquele que se aproxima, mas não deixa ninguém mais se aproximar. Ele serve o líder, mas não serve mais ninguém da equipe. Ele respeita o líder, mas não respeita mais ninguém da equipe. Não, eu converso, mas só converso se for com o pastor. Põe a mão em mim para orar, mas só se for o pastor, ninguém mais. Ora comigo, me dá uma palavra só se for o pastor, ninguém mais. E aí quando perde essa autoridade, ele começa a pensar e a refletir: o que eu estou fazendo? Eu estou aqui por causa de um reino, eu estou aqui para servir. Olha o que Davi falou: irmãos dos meus irmãos, sangue do meu sangue, nós estamos juntos nessa. Gente, eu estou conseguindo transmitir a mensagem? Sangue do meu sangue, nós somos irmãos, estamos juntos, nós estamos servindo um propósito maior. Vai ter proposta para você às vezes que você não vai concordar, você não precisa concordar, meu irmão, você tem que entender. Sabe, a concordância é muito poderosa. Outro dia a gente pode tirar um dia aqui só para a gente falar sobre concordância. Mas quando você entende, você começa a concordar. Você começa a entender e falar assim: eu realmente estou entendendo meu líder, estou entendendo por que o líder está colocando assim, por que o líder está fazendo assado. Ele está nessa posição porque foi confiado a ele está nessa posição porque o pastor colocou ele ali, porque confia nele, porque confia nessa pessoa, porque Deus colocou. Não é Deus que estabelece, Deus que tira, sim ou não? Então se a pessoa está ali, respeite ela também. Não precisa falar que vai só me respeitar. Os liderados não precisam se sentir protegidos, eles precisam se sentir seguros. Meu irmão, um filho que é super protegido, ele vai crescer inseguro. Mas se ele crescer sentindo segurança, ele com certeza vai crescer protegido. Não sei se você entendeu o jogo de palavra aqui. Mas se for super protegido, não vai dar. Eu às vezes tomo algumas atitudes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de hoje para você. Há umas semanas atrás, há umas 3 semanas atrás ou mais, a Liz quebrou o celular dela. E assim, ela já tinha derrubado um dia, quebrou uma parte. Eu falei: filha, cuidado com esse trem aí, eu estou acabando de pagar a última prestação desse negócio. E esses dias ela acabou de derrubar, quebrou a parte da frente, aí eu fui levar para arrumar, não tinha conserto, quebrou a placa ficava quase o valor do celular, eu devolvi o celular para ela, e
hora de acordar. E aí, eu falei, filha, TVM, né? Te vira maninha. Não tem jeito, não tem conserto e tal. E ela, e agora? E aí ela ficou lá uns dias sem o celular. Foi até bom que ela dormiu de tarde, ela dormiu, ficou lá sem mexer no celular, dormiu e tal. Aí, esses dias ela pegou um outro celular lá, que era o celular que a gente usava para fazer a transmissão da igreja, e derrubou o celular, quebrou um cantinho. Eu fiquei muito macho, irmãos, eu fiquei muito bravo. Eu falei, devolve o celular aqui, você não vai pegar nem esse mais. E aí, eu comentando lá, não sei se foi a Wanda ou se foi a Val, falou assim, você não vai dar outro celular para ela? Eu? Aí foi a Wanda, você não vai dar outro celular para a menina? Eu falei, eu não. Não, agora eu falei para ela, ela vai juntar dinheiro. Quando ela juntar dinheiro, ela vai ver qual que ela consegue comprar e ela vai comprar. Ela vai pagar, porque quando ela pagar, ela vai saber quanto custa. Hoje, à tarde, eu estou lá estudando, preparando a mensagem. Ela chegou e falou assim, papai, o AliExpress é seguro? Eu falei assim, é sim, filha, é da China, um pouquinho demorado e tal, mas é seguro. Ela falou assim, não, porque eu achei um celular, custa R$ 1.400, e eu juntei o dinheiro que eu tinha, eu tenho R$ 500. Opa, onde você arrumou? Desde o ano passado que ela ganhou dinheiro das vovós, das titias, ela gastou um pouquinho, tal, não gastou tudo, e tudo, tinha R$ 500. Ela falou, eu posso te dar R$ 500 de entrada? Eu te dou R$ 500, aí você paga o celular para mim, eu vou juntando de novo, porque eu tenho certeza que no dia das crianças eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou economizar, no meu aniversário eu ganho mais dinheiro e eu te pago o resto. Eu falei assim, tá bom, pode ser então, comprei para ela. No aniversário dela, ou quando ela tiver dinheiro, ela vai me pagar, sim ou não? Vai. Claro que vai, irmãos, claro que vai. Claro que vai. Ela vai pagar. É claro que isso, meu irmão, sem ela ouvir, eu estorno para ela, depois sem ela perceber, em outras coisas. Que a gente gasta muito mais com o filho do que um celular de R$ 1.400. Você concorda comigo? Mas ela precisa saber quanto custa as coisas. Então, ela agora, aí eu fui pegar no treino, ela entrou rindo no carro. Ai, papai, estou tão feliz, comprei meu primeiro celular. Ó. Enquanto a Wanda está aqui me olhando com essa cara torta dela, a minha filha está lá feliz, porque é algo que ela vai pagar por isso. Então ela não precisa ser super protegida, mas ela precisa se sentir segura. Vocês estão me entendendo, irmãos? Ela precisa se sentir segura, ela precisa entender essas coisas. Então, esse espírito de Joabe, ele precisa às vezes perder a autoridade, não se sentir tão protegido do líder, porque Joabe era o queridinho de Davi, ele defendia Davi, ele matava os inimigos, mas ele também não deixava ninguém chegar perto. E o último que eu quero falar com você é o espírito de Seba. Não é sebo não, é Seba. O espírito de Seba. Qual que é o espírito de Seba? Olha só o que está escrito em 2 Samuel capítulo 20. Versículo 1, depois nós vamos lá para o versículo 4. Ó, então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: não temos parte com Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Quem que é Davi? Quem que ele está pensando que é? Por que ele está achando que é o nosso líder? Por que ele está achando que é melhor que alguém? Não, ninguém vai acompanhar Davi não. Depois da rebelião de Absalão, depois da rebelião de Joabe, aí entra Seba na história. Vocês estão entendendo a sequência aqui? E aí olha só o versículo 4, vamos pular para o 4 já para a gente ganhar um tempo aqui. Disse mais o rei a Amasa:
Amasa, vocês lembram que entrou no lugar de Joabe, como capitão do exército. Convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apresenta-te aqui. Convoca o exército. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que ele tinha designado. Pode deixar aqui um pouquinho, eu já vou ler o outro. Isso aqui é um problema, porque às vezes Amasa, como um líder, liderado de Davi e líder do exército, ele não conseguiu o tempo hábil para juntar todo o exército. E aí o que acontece? Está demorando, meu líder está demorando, meu líder não toma atitude, meu líder não faz as coisas, meu líder não sei o quê. Sabe, o povo, quando achou que Moisés no monte estava demorando, construiu um bezerro de ouro, cara. E esse é o problema. Da gente às vezes achar que as coisas estão demorando para acontecer. Calma, não tenta apressar as coisas, não tenta forçar as coisas, não tenta fazer isso, não rola, não vai dar. Versículo 6. Então disse Davi a Abissai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicre, do que Absalão. Olha só como se levanta esse Seba. Pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o. Percebe que quem? Seba. Para que porventura não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Essa tradução fala escape aos nossos olhos. A tradução original é arranque os nossos olhos. Eles vão achar ali a tradução para você. Para que eles não arranquem os nossos olhos. Você sabe o que esse espírito de Seba faz? Arranque os nossos olhos. Quer dizer o quê? É aquele espírito que vem para tirar a visão de um líder. O líder tem uma visão. O que é a visão? A visão é uma verdade que Deus colocou no coração de um líder. A visão é algo que Deus colocou no coração de um líder. E Seba é esse espírito que vem, sabe, atrapalhar essa visão. Não, cara, não faz desse jeito não. Do jeito que eu estou falando aqui é muito melhor. Ele vem arrancar os olhos, ele vem arrancar a visão. A piscadinha quer dizer que achou. Olha lá. Nos arranque os olhos, nos arranque a visão, nos roube a visão. Sabe, muitas vezes nós vamos enfrentar isso, tanto eu quanto vocês. Orando, mas como é que você faz aqui? Não, cara, assim assendo, porque assim, eu já vi lá na igreja tal, eu já vi no YouTube a igreja tal, eu fui visitar a igreja tal. Deixa eu falar uma coisa para você sobre visitar a igreja tal, irmãos. Vai quando você quiser, isso é maravilhoso, é gostoso conhecer outros ministérios. Mas quando você chega para visitar a igreja tal, lembre-se, você está nos bastidores, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Tudo é gostoso, você não está tendo contato com as pessoas, você não teve contato com a fralda suja de ninguém lá. Alô? Você está entendendo? Você não teve contato com fralda suja de ninguém lá não, meu irmão. Você só olhou, sabe, o discurso, a beleza, o glamour, a adoração, porque você saiu de um céu, você está aqui, nesse céu de Itajubá, você passou uma fronteira, meu irmão, esses espíritos que sabem que você está debaixo de céu de guerra, não vão te acompanhar não. Você chegou lá em outra cidade, lá em São Paulo, o céu de guerra lá é do pastor de São Paulo, meu irmão, você está livre lá para adorar, não tem céu de guerra na tua cabeça, aí você acha que tudo lá é lindo, aí você chega aqui e fala, ai que céu pesado, né? Que céu pesado, né? Vence esses demônios aí que está te atormentando, meu filho. Ou você acha que esses demônios é compartilhado com todo mundo? O céu está pesado, né? Mas você acha que é todo mundo? Num culto que tem 400 pessoas, 500 pessoas, você está achando que isso está para todo mundo? Mas você é o bichão mesmo, hein? Você é o bichão mesmo, cara. Você é o dono da visão. Meu Deus do céu. Então Seba é aquele que vem para arrancar os olhos. Seba é aquele que vem para distrair a visão, para arrancar a visão. Sabe, para falar, não, desse jeito aí não. Olha, não sei se você assistiu, acompanhou o último discipulado, Rompendo Limites. Se você não assistiu e tiver um tempo de assistir, do apóstolo Joel, ele estava ministrando, e o tema dele foi O Farol.
Depois, se você conseguir assistir a mensagem O Farol, e ele vai falando de vários pontos ali, ele fala sobre encontrar na igreja os filhos de Issacar, aqueles que estão prontos para servir e tal. E um dos pontos dele da mensagem é o seguinte, que ele destaca lá: antes de fazer, aprenda como fazemos aqui. Antes de fazer, aprenda como fazemos aqui. Vocês têm ideia de quantos projetos chegam no meu colo toda semana ou não? Pastor, eu vi um projeto aí, cara. É mesmo? De duas, uma. Ou essa pessoa acha que eu não tenho visão, acha que eu não sei para onde eu estou indo, ou ela acha que a igreja não tem visão nenhuma. Porque cada lugar que ela vai, ela traz um projeto diferente, quer que a gente faz igual. Daqui a pouco vão estar pedindo para mim: pastor, quando as pessoas aceitar Jesus, a gente pode chamar na salinha, no cantinho, para pegar o nome e o telefone? Sai para lá com esse papelzinho. Vou pegar o nome e o telefone do visitante, anuncio o visitante, vamos cantar parabéns para o aniversariante do mês. Ficou tenso, parece. Ficou tenso. Eu vou ter que melhorar aqui o negócio. Mas esse é o tipo de espírito que vem para destruir a visão, arrancar os olhos, vem roubar a visão. Como resolver isso, meu irmão? Seba não teve jeito. Seba foi o seguinte: Davi falou assim, ó, corta o pescoço dele. Corta o pescoço dele. Depois que você tentou conversar, confrontar, bater um papo, tirou autoridade, mostrou que está errado, falou, não deu certo, meu irmão. Não tem jeito. Pastor, mas você já pediu para alguém sair da igreja? Não vou te contar isso, irmão. Não vou te contar, eu não quero que você mude sua visão a meu respeito. Mas eu não quero tumulto. A igreja tem que ser tão leve, tem que ser uma coisa tão gostosa, porque os nossos desafios já são tão pesados. Agora, quando Jesus nos chamou para andar com Ele, Ele falou que o fardo ia ser leve ou pesado? Leve ou pesado? Então pronto, então você já entendeu o que eu estou falando. Embora as nossas renúncias, nossa cruz, tudo isso, negar a si mesmo, negar o eu, tudo isso seja difícil, Ele falou que caminhar com Ele ia ser um fardo leve e suave. Nós não podemos deixar as coisas pesadas. Então tudo aquilo que vem para roubar a visão, nós não podemos permitir no nosso meio. Nossa visão é uma visão de reino. O que nós queremos fazer? Alcançar as vidas no amor de Cristo Jesus. Qual que é o evangelho? O evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é o tipo de salvação? Salvação única e exclusivamente pela fé. Amém, irmãos? É a nossa visão, cara. Essa é a nossa visão. Não, comigo só vai caminhar comigo se pagar o preço. Então eu digo para você, não está na mesma visão, porque eu caminho no preço que Jesus já pagou. Não, mas comigo o seguinte, comigo na igreja não pode usar boné. Então não está na mesma visão que comigo, porque comigo pode usar boné e usa à vontade. Ah, comigo não pode. Meu irmão, chega cada coisa para a gente. Pastor, estão falando aí que o menino está servindo a ceia de bermuda. Não está na mesma visão que eu. Tchau e benção. Tem 200 igrejas para servir a ceia de terno. Porque aqui, se quiser estar de bermuda, vai ficar de bermuda. Outro dia alguém falou, nossa, aqui a mesa naquela igreja acende vela. Caminhar comigo, vai ver vela acesa, porque é decoração e nós achamos bonito. Vai acender vela. Não está acendendo para demônio, não está acendendo vela para morto. Outro dia as meninas dançando aqui, alguém saiu da igreja e falou assim, não, ficar naquela igreja não, é igreja inclusiva, está com a bandeira do LGBT. Eu falei, mas que bandeira do LGBT? Eu falei, que bandeira do LGBT que é essa? Aí domingo aqui que eu estava vendo uma bandeira colorida que as meninas estavam dançando, sabe, é bandeira do LGBT. Meu irmão, sabe que já chegou para mim? Aí você vai na igreja dos góticos. Aonde que tem gótico aqui, meu irmão?
Se falasse, vai na igreja do caipira, aí eu concordo, ela dá em umas. Mas do gótico. Então, nós temos uma visão. Nossa visão é muito bem definida. Fazer de cada pessoa um cristão parecido com Cristo, cada casa um pedacinho do reino dos céus, que cada pessoa transforme o seu dom em uma missão. É a visão que a gente carrega, amém? Dê um aplauso a Jesus, você está me entendendo? Isso é a nossa visão. Isso é a nossa visão. Vamos ficar de pé, eu quero fazer uma oração com você. Senhor Jesus, nós recebemos a Tua palavra, Senhor. E recebendo a Tua palavra, Pai, nós queremos aqui, Senhor, estar com o coração, a mente aberto, para que nenhum espírito de rebeldia entre e permaneça no nosso meio, Pai. Não queremos nenhum espírito de Absalão, Pai, que vem, Senhor, para tomar lugar de ninguém. Não queremos nenhum espírito de Joabe, que só serve um líder e não serve a equipe. Não queremos nenhum espírito de Seba, que vem atrapalhar a visão, aquilo que o Senhor nos deu. Pai, nós queremos ter uma mente sã, um coração curado. Nós queremos, Pai, realmente ser uma equipe sarada, uma equipe saudável. Então cura-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, para que possamos realmente, Senhor, caminhar dentro daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, eu oro por cada líder, por cada pastor que está aqui, Senhor, para que possamos aprender de fato com o Senhor tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, e que tudo aquilo que o céu tem para nós, possamos, Senhor, realmente receber e desfrutar. Senhor, que possamos manter viva a chama em nosso coração, a visão que o Senhor nos deu, a visão que o Senhor nos dá, Pai, que possamos vivê-la, realmente, Senhor, desfrutar, Senhor, para que possamos, Pai, alcançar muitas vidas nessa cidade, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoe as famílias aqui representadas, e Pai, que possamos ser líderes livres, libertos, curados, sarados, em nome de Jesus, sempre dispostos a servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a servir ao reino dos céus, ao Teu reino, Senhor, a nossa equipe, a nossa igreja local, e que cada um de nós possa servir com o coração certo, com o coração aberto, com a motivação correta, com o coração correto e limpo, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.